muito bem-vindo ao Fórum 11h30 de hoje, tudo bem? Olá, Adri. Olá, Rovai. Sempre um prazer conversar com vocês e com a audiência da Fórum. Muito bem, Capelli. Eu vou abrir já pelo que tem de quente, né? A nossa conversa. Primeiro, eu queria te elogiar aí pelo trabalho que você está fazendo nas redes sociais. Um trabalho de oposição ao governo libanês, que foi parte do golpe do 8 de janeiro, e muitas vezes as pessoas se esquecem, né? Foi afastado do cargo, contribuiu, colaborou convidando o ex-ministro da Justiça para ser seu secretário de Segurança Pública, que depois viajou para os Estados Unidos para que pudesse acontecer tudo aquilo. Mas dentro desse contexto do 8 de janeiro é que vem a minha pergunta. Ontem, o Luiz Barroso fez uma fala em Nova York, onde ele disse que contatou setores da política dos Estados Unidos, ele não dá nome, né? Se do governo Biden, se da inteligência, se das Forças Armadas, para pedir socorro por conta da tentativa de golpe que ele via que ia acontecer no Brasil, naquele governo, no final do governo Bolsonaro. Eu queria saber se você tem informações a respeito disso, para além das quais as reveladas pelo Barroso. Rovai, primeiro voltando um pouco ao Ibanez, quer dizer, não foi só a postura, veja, não é só a postura que ele teve lamentável no dia 8, né? Ele recentemente escreveu uma carta ao presidente do Conselho Federal da OAB dizendo que não pisa, que não foi a posse dele porque não pisa no mesmo terreno que o presidente Lula. Na semana passada, o governador Ibanez disse que quem é do PT nunca teve carteira assinada, não trabalha. Quer dizer, então, ele faz uma série de agressões sucessivas ao nosso campo e que, portanto, merece resposta adequada e à altura. Ele que faz um governo desastroso aqui no Distrito Federal, a saúde pública vive uma calamidade, então, por isso, a gente tem ouvido a população e feito essa denúncia, que eu diria que é uma obrigação cívica aqui no Distrito Federal. Com relação à questão do dia 8, eu eu acompanhei pela imprensa as declarações, mas eu não tenho informação, Rovai. Eu não tenho nenhuma informação adicional sobre isso. Eu acho que, claro, o que evitou aquela tentativa de golpe foram um conjunto de questões que se somaram para evitar aquela tentativa de golpe, começando pela resposta pronta, decisiva do presidente Lula. E, claro, que vários vetores conformaram aquele momento histórico para evitar que o golpe acontecesse. Entre eles também ficou claro, e aí os indícios estão revelados, de que não havia apoio externo para que acontecesse aquela aventura no Brasil. E a questão dos comandantes das forças, se também teve de não aderirem ao golpe, também foi importante? Veja, Adri, vai ficando claro, veja, o que eu tenho de informação, de relatos, que eu ouvi vários, é que existia ali uma participação muito aguerrida nessa tentativa de golpe do almirante Garnier, que era o então comandante da Marinha, né? Mas que você tinha muita resistência a aderir a qualquer aventura pelo comandante do Exército, Aguiar Freire, e pelo comandante da Aeronáutica também, né? São fatos que merecem registro, né? O ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, o general Fernando Azevedo e Silva, é um general de 4 estrelas, que foi o presidente da Autoridade Pública Olímpica no governo da presidente Dilma, e que o general, que era então ministro da Defesa de Bolsonaro, pediu demissão, pediu exoneração à época, junto com os 3 comandantes das 3 armas, porque se recusou a fazer as loucuras que Bolsonaro queria que ele fizesse, entre elas, sobrevoar o Supremo Tribunal Federal com os caças Gripen para quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal.
Então, é preciso ter muito equilíbrio quando tratar das Forças Armadas, porque teve gente que embarcou na aventura, mas também no seio das forças, principalmente nos generais mais graduados, houve também resistência às loucuras pretendidas por Bolsonaro. Capelli, como é que estão as articulações políticas aí em Brasília? Eu vi que você tem conversado bastante, outro dia você com a Leila, com a senadora do PDT. Como é que está o momento? Já está se discutindo a sucessão de Ibanez? Veja, a eleição ainda está muito longe, mas claro que a gente estabelece diálogos permanentes com todo o campo político, mas não só com o campo político também, buscando conversar com diversos atores de centro, e mesmo de centro-direita também, porque o nosso desafio aqui é construir uma frente ampla, né? Construir uma ampla frente para disputar, de fato, a eleição, unindo a esquerda, unindo o nosso campo, mas conseguindo ir além disso. Esse é o nosso desafio, mas ainda está muito longe a eleição, né? O que a gente tem feito nesse momento é procurar conversar ao máximo com a população, né? Por isso que eu tenho todo mês me mudado, pelo menos durante uma semana, de 7 a 10 dias, para uma cidade aqui do Distrito Federal, onde nessa semana eu estou indo morar na casa das pessoas. Tem muita gente me oferecendo casa para eu ficar nas cidades, e eu estou indo para a casa das pessoas. Agora, recentemente, eu fui para Samambaia. Samambaia, Rovai, acho que as pessoas do Brasil às vezes não têm noção. Samambaia é uma cidade do Distrito Federal que tem mais de 200 mil pessoas. Então, ela está entre as maiores cidades do Brasil, uma cidade das chamadas cidades satélites aqui do Distrito Federal. Eu fui para lá, passei uma semana, fiquei na casa de várias pessoas que me ofereceram a residência para ficar, para dormir uma noite, dormir 2 noites. Então, eu estou vivendo uma experiência muito interessante de contato direto com a população, de ir das bases, de conversar com as pessoas. Nessa semana, eu também libero o meu carro, eu vou e volto para trabalhar aqui na agência, na BDI, de ônibus, de transporte público, de metrô. Então, é uma experiência muito importante, principalmente porque eu estou ouvindo muito, perguntando muito, ouvindo muito e falando pouco, para compreender o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no Distrito Federal. Tem sido uma experiência muito rica para mim, enquanto gestor público e também enquanto militante do campo democrático brasileiro. Ouvir as pessoas, ir às bases, ouvir. É isso que eu tenho feito bastante nos finais de semana e depois do horário de trabalho, claro. Tem até um vídeo que a gente separou para mostrar para o pessoal. Muito legal, olha só. Show de bola, dormi muito bem aqui na casa do Vanei, estamos no Morro do Sabão e hoje vamos dar uma caminhada aqui por mais coisas aqui. Vamos dar uma caminhada. Mas eu não tenho esse negócio de dormir não, eu chego e paro. Dormi ontem, conversamos um pouquinho com o Vanei, dormi que nem um bebê. Vai arrumar tudo e vamos nessa. Caminhar, conversar com a população. Conhecer um pouco aqui, Morro do Sabão, Morro do Macaco, Furra, vamos conhecer tudo aqui hoje. E preparar para o futebolzinho, né? E hoje tem 17 horas. Dia cheio aqui em Samambaia. Vamos nessa. Ó, aqui no Morro do Sabão a gente já começa o dia assim, ó. É desse modelo. Sempre se sabe detalhe de um milagre. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão?
Tá aí, o Capelli na casa das Eu vi ele jogando futebol também. É a nossa caravana da cidadania aqui pelo DF. O rapaz que aparecia de camisa amarela é o Ronei. Essa casa que eu fiquei, para vocês terem uma ideia, as pessoas ficam imaginando sempre a Brasília aqui do núcleo de Brasília, mas essa é a parte da Brasília, de uma Brasília real. Aí a comunidade do Morro do Sabão, essa casa, ela fica embaixo de um linhão de Furnas. Eu dormi na casa que é embaixo, exatamente embaixo, passa o linhão em cima. Tem muitas pessoas que moram na comunidade que aguardam há muito tempo uma solução, uma opção de moradia, uma alternativa de moradia pelo governo do Distrito Federal, mas que estão lá abandonadas e correndo risco, porque estão em cima de um linhão, um lugar que elas sabem que não podem ficar lá, mas não tem para onde ir. Então, essa é uma experiência incrível, de você ir às pessoas e não só ir lá fazer uma reunião e voltar para casa. Então, a gente passa lá uma semana, 10 dias, conversando, ouvindo, compreendendo a realidade dessa Brasília que não aparece no cartão postal, mas que é muito real. Você podia lançar um desafio para o Armínio Fraga, né, Capelli, que está aí defendendo 100 anos de congelamento do salário mínimo. Eu vi até que você escreveu sobre isso nas suas redes. É um absurdo, né, uma proposta dessa, né? Veja, mas isso mostra, quer dizer, é a natureza da elite brasileira, né? A elite brasileira, o Armínio Fraga, ele não dá uma opinião, um palpite sobre os juros. O lucro, Dri, você tem uma ideia do absurdo que é o Brasil ainda, o rentismo no Brasil, o lucro do Bradesco, nos primeiros 3 meses desse ano, no primeiro trimestre, em 3 meses, o lucro líquido do Bradesco foi 5,8 bilhões de reais. Gente, lucro líquido, 5,8 bilhões de reais. Como é que você faz país desse jeito? Como é que você faz país pagando 900 bilhões de reais por ano para a banca, para os banqueiros, para o serviço da dívida, de juros? Como é que você faz país desse jeito? Isso é 4 vezes o orçamento da educação, gente. Então, o Armínio, sobre isso, ele não fala nada. E ele ainda tem o desplante de dizer que o salário mínimo tem que ficar congelado por não sei quantos anos, sinceramente. Isso é a natureza escravista da elite brasileira, que não tem nenhum tipo de compromisso com o projeto de desenvolvimento do Brasil. Quer dizer, é a expressão do rentismo, que quer que a população mais pobre ainda pague a conta dessa farra do rentismo do Brasil. Isso aí. Falando em rentismo, queria que você comentasse aí a compra do Banco Master pelo BRB. Né? Rovai, o Banco Master já está claro, não é para mim, mas para todo o mercado, para o sistema financeiro, que o Banco Master fez. Ele começou a construir investimentos a partir usando como alavancagem o Fundo Garantidor de Crédito. Isso é chamado de forma figurada no mercado de pirâmide, utilizando o Fundo Garantidor de Crédito. Então, é um banco que está muito enrolado. Em qualquer lugar do mundo, o que seria feito? O Banco Central decretaria a intervenção do Banco Master, afastaria os controladores e encontraria uma solução para o banco de forma a não contaminar o sistema financeiro como um todo. Mas o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é uma operação de salvamento do Banco Master, que teve práticas condenadas por todo o mercado, recebeu alertas do Banco Central e agora está em curso uma operação para salvar o Master com 2 bilhões de reais do povo do Distrito Federal, do Banco de Brasília, do BRB, que o acionista majoritário é o governo e, portanto, o povo do Distrito Federal, uma operação para salvar o Master com dinheiro do povo e ainda por cima premiar o banqueiro que teve essa conduta, dando a ele um cargo generoso de chairman do BRB. É inacreditável o que está acontecendo e eu tenho a esperança de que o Banco Central tome uma atitude para impedir esse absurdo.
essa operação de compra do BRB, do Master pelo BRB, vai entrar para a lista de escândalos do Brasil. Falando em Banco Central, a gente teve aí mais uma alta da taxa Selic. Será que a gente chegou no teto? Será que agora, a partir de agora, a gente vai ter aí uma redução dessa taxa, Capelli? Veja, Adri, é o que todos esperamos. O Brasil não aguenta mais essa taxa de juros. E eu queria compreender, quer dizer, quais são os fatores macroeconômicos, quais são os desequilíbrios estruturais do Brasil que justifica o Banco Central continuar subindo juros, gente. 14,75% de juros no Brasil. Como é que você faz país desse jeito? Isso prejudica o desenvolvimento da indústria, isso prejudica o desenvolvimento do setor produtivo, isso prejudica a geração de empregos no Brasil. Então, isso já passou há muito tempo de qualquer limite do razoável. Então, é preciso, urgentemente, que o Banco Central inverta essa curva e passe a baixar a taxa de juros. Sim, tem até o Luiz Renato está falando, verdadeira ditadura dos banqueiros, sem juros para nós, sem governo. Os bancos, né? E, Capelli, o que você está achando dessa viagem, que achou, né, que agora o Lula já está voltando, à China, onde foram anunciados 27 bilhões de investimento aqui com transmissão tecnológica, né? Várias empresas vão fazer aqui essa transmissão tecnológica, 27 bilhões em diversas áreas. Como que você viu esses anúncios? Olha, eu acho que é uma viagem histórica, estratégica, histórica, porque ela aprofunda os laços de amizade, os laços políticos e econômicos do Brasil com a China, e ela é estratégica. Nesse momento de mundo instável, de um cenário geopolítico conturbado, o Brasil fortaleceu os seus laços com os parceiros do Sul Global, e a China é o parceiro principal, isso é estratégico. Então, acho que é muito positiva a viagem do presidente, vai gerar investimentos no Brasil, vai gerar novos empregos no Brasil. Então, acho que é muito importante, né? O Brasil, nesse momento de instabilidade, principalmente de incertezas nos Estados Unidos, ele aprofundar as relações diplomáticas, econômicas, comerciais com um país tão importante quanto a China. Muito bem, Capelli. Como é que, você que é do PSB aí, como é que estão as articulações? Tem tido conversas? Se especula que o Alckmin poderia vir ser candidato a governador aqui de São Paulo, ou candidato a senador por São Paulo. Ao mesmo tempo, ele é o atual vice-presidente da República, no dia de hoje é o presidente em exercício. O PSB tem debatido o futuro do Alckmin, Capelli? Olha, eu creio, tenho a convicção, Rovai, que o melhor vice para continuar na chapa do presidente Lula é o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin. Alckmin foi um vice, ao longo desses anos, leal e um vice que ajudou muito o governo. O nosso vice-presidente, ministro, ele trabalha diuturnamente pela nova indústria Brasil, pela nova política industrial, que está gerando resultados muito positivos para o país e para o governo do presidente Lula. Então, o Alckmin é um vice que trabalha, um vice que entrega e um vice absolutamente leal politicamente. Então, eu creio que essa é a melhor opção para o presidente Lula e não vejo qualquer projeto diferente para o vice-presidente Alckmin que não seja continuar vice-presidente da República. E falando em entrega, eu vi que vocês fizeram uma ação bem importante com os catadores de material reciclável, né, Capelli? A gente fala pouco, né, dessas pessoas que fazem esse trabalho tão importante de
né, a gente falando em mudanças climáticas, vão lá, pegam esses lixos, né, e transformam. Queria que você contasse um pouco desse Coopera Mais que incentiva aí esse trabalho dos catadores, Capelli. Dri, veja, essa é uma questão importante, porque quando a gente pensa em indústria, muita gente pensa só em indústria grande, né? Aquela chaminé com aquela fumaça ou grandes máquinas. E a gente tem também os pequenos empreendedores que trabalham com as pequenas indústrias de transformação. E na reciclagem, você tem a indústria da reciclagem, que faz parte da cadeia produtiva de uma indústria mais complexa, como, por exemplo, a indústria química. Então, esse trabalho de reciclagem, de reciclar a matéria-prima, está em absoluta sintonia com a política industrial do presidente Lula, que tem a ver com sustentabilidade e inovação. Então, a gente fez um investimento importante de 17 milhões de reais para auxiliar 3 cooperativas de catadores de resíduos aqui do Distrito Federal, para que possam comprar máquinas, equipamentos que vão qualificar a atividade deles. Ao qualificar a atividade deles, eles podem, primeiro, ganhar mais recursos, gerando renda para os catadores, porque com um produto final mais qualificado, eles podem negociar direto com a indústria e fugir dos intermediários. E, segundo, ao conseguir produzir mais, eles conseguem atender mais e melhor toda a cadeia produtiva da indústria brasileira com matéria-prima reciclada. Então, é um projeto estratégico, porque ele gera renda, aumenta a renda dos catadores e, ao mesmo tempo, ele fortalece toda a cadeia da indústria brasileira. O Rovais, Pode fazer a pergunta. Eu queria perguntar, o Capelli, temos um tempinho ainda? Temos. Mais 5 minutinhos, Capelli, dá para ficar? Está em discussão agora, né, essa questão do ramagem, porque a Câmara aprovou travar a ação dele. E ele era o chefe da ABIN, você, como depois foi interino do GSI, como que você vê liberar o ramagem? Claro que você não dá para julgar, não tem elementos, mas como que você está vendo essa questão de sustar a ação contra um ramagem? Um envolvido no dia 8 de janeiro, né, no golpe. Olha, veja, se o ramagem tem a consciência tranquila, por que tanto medo do julgamento no Supremo Tribunal Federal? Veja, o que a gente não pode concordar no Brasil é com impunidade. As pessoas têm que responder pelo que fizeram. Não é possível, gente, tudo que aconteceu no Brasil e agora haver trancamento de processos porque ele é deputado. A lei tem que valer para todos, independente de ser um cidadão comum ou de ser um deputado. Então, acho que não tem cabimento você proteger A, B ou C, porque ele é aliado político de C, D ou E. Acho que se o Ramagem não fez nada, ele enfrente a justiça e prove que não fez nada. Agora, utilizar do Congresso Nacional para tentar barrar o processo contra ele não me parece adequado e nem aceitável. Muito bem. O Capelli, para a gente terminar aí... Tem superchat. Tem superchat. O Flávio Dino deu uma declaração esses dias defendendo uma chapa lá no Maranhão, do Felipe Camarão e de uma professora, rendeu muita polêmica. Você foi muito próximo do Dino, né? Você pode comentar como é que está a sucessão lá no Maranhão, se o Dino, mesmo como ministro, vai se envolver nessa parada? Como é que estão as articulações lá? Querem proibir o ministro Flávio Dino de sorrir, gente. É um negócio... Tem aí uma fixação curiosa com o ministro Flávio Dino. Veja, o Felipe Camarão, que estava na solenidade citada, ele é vice-governador do estado do Maranhão, mas antes de ser vice-governador, ele foi aluno do ministro Flávio Dino, que é professor de Direito Constitucional.
Então, o ministro Flávio Dino estava numa solenidade com alunos dele, com pessoas que já foram alunas, com amigos, e ele fez uma brincadeira, enfim, da forma como ele é, que ele é uma pessoa alegre, de bem com a vida. E aí ele brincou, e isso virou uma celeuma. Enfim, eu acho que isso mostra um certo medo do ministro Flávio Dino. Então, tenham calma, o ministro está no Supremo Tribunal Federal, cumprindo o papel dele como ministro da Suprema Corte. O ministro Flávio Dino, de forma alguma, está fazendo política, está se metendo em eleição, seja no Maranhão, seja em qualquer lugar do Brasil. Ele conhece e respeita os limites constitucionais. Agora, querer proibir o ministro de brincar com amigos, de sorrir, eu acho que já é um pouco demais, né? A questão do Maranhão vai ser resolvida pelos partidos no Maranhão. Então, isso aí foi um factoide criado pela extrema-direita, mais um factoide para tentar atacar a imagem do ministro Flávio Dino. Muito bem, Dri, superchats. Superchats, vamos lá. A Débora Bianchini diz: esta é a realidade de muitíssimos brasileiros esquecidos pelos poderes públicos, povo sofredor, mas acolhedor e alegre, né? Ela está falando em relação ao vídeo da sua... Você passou a noite... Você passa uma noite na casa da pessoa e conversa e vê tudo. Não, depende. Tem casas que eu fico 2, 3 noites, enfim. Eu fico em 3, 4 casas em cada semana, de pessoas diferentes, enfim. Enfim, então é uma experiência muito interessante, porque você vive a realidade, conversa, e você cria uma certa relação, né? E todas as pessoas que eu passei na casa dela viraram amigos queridos. Então, isso que a Débora fala é muito verdade. Nosso povo é muito generoso, muito acolhedor. Eu estou indo para a casa de gente que eu não conheço, que está me oferecendo a casa pelas redes sociais. E eu estou indo. E está sendo uma experiência maravilhosa. Muito legal. E o Policarpo Quaresma diz: senhores, o Lula não exagera na institucionalidade ao levar esses caras podres como Elmar e Alcolumbre para eventos no exterior. É isso que dá, não se domestica escorpião. No fato dele. É que faz parte da institucionalidade, né? Então, acho que é importante o presidente, quando vai, levar os chefes, os representantes dos poderes. Então, acho que tem um sentido estratégico nisso, porque nessa viagem também o presidente consegue conversar com eles, consegue mediar questões que são importantes para o governo brasileiro. Veja, está para votar agora no Congresso Nacional a questão da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Tenho certeza que isso foi pauta das conversas do presidente com os líderes do Congresso durante a viagem. Então, isso ajuda muito. Verdade, né? E a Fernanda DS fala e a empresa investiga a INSS que pagava o cartão do cheque. Essa eu não vi, empresa investigada do INSS. Não, vocês viram essa? Não. Só aproveitando, se você quiser comentar esse caso, né, Capelli? Veja, eu acho que aí, todo apoio à Polícia Federal, todo apoio à Controladoria Geral da União, né? O que aconteceu e começou no governo Bolsonaro é um grande absurdo, né? Acho que essa questão, inclusive, desses descontos e desses empréstimos consignados, eu defendo que todos sejam revistos, inclusive as regras de concessão. Os bancos e os agentes bancários, eu tenho defendido que a Polícia Federal, inclusive, amplie a investigação para os bancos, porque vários bancos estão empurrando goela abaixo de aposentados e pensionistas empréstimos consignados, sem que eles tenham assinado nenhum contrato, sem que eles tenham plena ciência dos juros absurdos que eles estão contratando nessas operações financeiras. É muito absurdo o que está acontecendo. A minha mãe foi vítima de uma contratação dessa por um banco, sem que ela soubesse que estava sendo contratado. Quando a gente descobriu, tinha um desconto absurdo, um consignado absurdo, com juros absurdos na conta dela. Então, acho que essa é uma questão que o Brasil, que o governo precisa olhar e está tomando a iniciativa de olhar com lupa. Não só esse caso, mas aquilo que diz respeito a aposentados e a pensionistas.
Legal. E o Luiz Renato pergunta, Capelli, já tem candidato a senador do DF? Há chances para nosso campo político? Olha, Luiz Renato, ainda está muito longe, né? A gente tem, claro, no nosso campo hoje, a senadora Leila do vôlei, do PDT, que já é senadora e que vai renovar, pretende renovar o seu mandato. Está longe ainda, então as conversas ainda estão acontecendo, mas a Leila é uma forte candidata, e eu acho que sim, que há possibilidade. Agora, e acho que a gente vai ter possibilidade aprofundando esse trabalho que a gente está fazendo de ir às bases, de conversar com a população, de viver o que a população está fazendo, de disputar a opinião e disputar ideias indo às bases. Acho que isso é o central nesse momento. Muito bem. Muito bem. Capelli, muito obrigado. Aí, sucesso no teu esforço aí pela industrialização do Brasil e também no debate político. É isso aí. Obrigado, Rovai. Obrigado, Dri. Um grande dia para vocês e um grande dia para todos que nos acompanham. Para você também. Capelli. Valeu. Até a próxima, Capelli. Tchau, tchau.